Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, compartilhe e vem com a gente. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvá-la a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, sou o Walterson Mengali e vamos iniciar No Foco. Eu sou um homem branco de 37 anos, cabelos grisalhos, barba grisalha, olhos claros. Tô com uma camiseta azul e estamos aqui no nosso cenário No Foco. Hoje o nosso convidado é Orlando Vitoriano, advogado, vereador, né? Também começou sua militância nas comunidades eclesiais de base, também foi dirigente sindical aos 18 anos, iniciou, né, o trabalho como dirigente sindical na CUT do ABC, advogado, né, a serviço da comunidade e também vereador pelo seu 4º mandato lá na cidade de Diadema. Orlando, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Olá, é um prazer estar aqui debatendo, conversando com todos que nos acompanham. Eu sou Orlando Vitoriano, sou um homem branco, tenho 52 anos, também cabelos grisalhos, né? Estamos aí. Legal. Meu querido, seja bem-vindo. Isso aqui é um espaço, né, para a gente poder conversar. E, como todos os nossos convidados, eu quero conhecer quem é Orlando Vitoriano, né? Esse cara aguerrido, que tem uma história bonita. E eu quero que as outras pessoas também conheçam, né, um pouco de você. Então, eu queria que você contasse pra gente, né, de onde você veio, qual que é a sua história, até você chegar em Diadema. A nossa história ela é um pouco parecida com a história de muitos migrantes nordestinos, que ainda lá, eu nasci em 72, já em 73, né, meus pais, para fugir um pouco das dificuldades lá no Nordeste, no Ceará, nós migramos então para a Grande São Paulo, Diadema. Ali a gente começou a morar, meu pai logo de cara começou a trabalhar numa indústria metalúrgica, e ali a gente então iniciou essa jornada aqui em São Paulo. Legal. Né? Meu pai, hoje nós somos em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, e aí a gente inicia a nossa caminhada por aí. A minha mãe, que sempre foi religiosa, né, nos apresentou para um trabalho missionário, para Jesus Cristo ainda, e através da catequese eu iniciei minha jornada nas pastorais da igreja. Legal, bacana. Ou seja, normalmente a gente é fruto do meio. Então, se você... a gente veio morar de aluguel, depois passamos a morar numa favelinha. Naquela época era favela mesmo, era barraco. Depois tornou-se núcleo habitacional aqui na divisa de Diadema com São Paulo, na região ali do Pantanal. Então, ali a gente começou a nossa jornada e ali a gente começou a despertar um pouco a consciência pelas questões sociais, pelas pastorais da igreja. Aí a gente participou da pastoral da juventude, pastoral operária, mas o forte eram as comunidades eclesiais de base. Era uma igreja mais libertadora, a gente chamava Teologia da Libertação. Então, com aquela opção preferencial pelos pobres, tirada pelo Concílio Vaticano II, então a gente estava muito inspirado nessas ideias de uma igreja libertadora, de um Cristo libertador, e isso começou a provocar, a fazer autocrítica, a olhar para a sociedade e falar: por que uns têm muitos, outros têm menos? Por que tem jovens que têm oportunidades grandes de se formar, de faculdade, e tem jovens que tá muitas vezes condenado a uma questão da marginalidade, fica fora da inclusão social. E a igreja, ela ajuda muito, né, vereador? Que é essa questão de trazer, né, ela para pensar no próximo, né? Eu também fiz parte da pastoral da juventude, fui coroinha, né? Então fiz todo um trabalho
né? Também naquele período quando eu era mais jovem. E esse trabalho, né, muda, né? Deixa você com um olhar mais sensível para a humanidade, né? A gente, eu sou suspeito de falar nisso, que eu tenho 52 anos, eu estou praticamente há 42 anos na igreja. Legal. Né? E aí, a gente falando um pouco, eu acho legal falar disso, que isso faz parte da minha vida. Sim, isso é importante. A gente viveu isso agora na Quaresma, esse período de que a gente relembra a paixão de Cristo. Sim. E ele não foi condenado porque as pessoas não gostavam dele. As pessoas não gostavam do que ele fazia, do que ele falava, né? Do que ele pregava. Então, quando ele chega para os discípulos e fala, coloquem à esquerda e à direita, e fala aqueles que me deram de comer, que me deram de vestir, que me visitaram quando eu estava doente, eles alcançaram a salvação. Então, ele já vem, apresenta um modelo de sociedade que a gente deve ter para segui-lo, que que todos tenham vida, que é que todos possam ter liberdade, que podem ter oportunidade de alcançar, né, esse reino de Deus, esse plano de salvação criado por Deus. Eu falo que independente da questão da religião, né, você ser religioso, né, acreditar em Deus, ter aí esse ensinamento, acho que é muito importante, porque ele calça a base da família, né, dos bons hábitos, né? Então, eu também sou seguidor desse princípio, né, que é importante para você poder até se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que vai ajudar outras pessoas, né? Justamente, uma coisa interessante que o Haddad falou uma vez que ele foi em Diadema pegar um título de cidadão, e ele falava que a religião é uma forma que as pessoas têm que ter para ser melhores, não para ser piores. É verdade. É uma maneira que as pessoas têm para praticar o bem, não para praticar o mal. Então, ela deve ser usada como instrumento, sim, de liberdade, de salvação, mas não de opressão, né? Então, é inspirado nesse sentimento que a gente iniciou nossa jornada nesse mundo louco aí da política, né? Legal. Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência como dirigente sindical da CUT lá do ABC, Orlando. A participação na igreja, principalmente na pastoral operária, e aí a gente tinha as campanhas da fraternidade, né? Que foi criada, nós estamos na edição de número 60. Foi criada, inspirada ainda por Dom Pedro Casaldálica, por Dom Helder Câmara. Né? E aí a gente tinha lá a fraternidade e o trabalhador. Então a gente participava muito de debates sobre a questão do chão de fábrica, né? Você vende a força de trabalho, mas valia, né? Você vende uma força de trabalho, mas você não é valorizado por aquilo que você produz, né? Produz. E aí a gente, então, logo naquela época, né, as empresas contratavam com 14 anos. Antes disso a gente trabalhou na feira, trabalhou em material de reciclagem e tal. Mas onde eu entrei no movimento sindical foi quando iniciei o chão de fábrica. Então lá tinha as assembleias que a gente participava. Então essa participação das assembleias logo fez com que, com 18 anos já, eu fui convidado para integrar a equipe da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Mobiliário, era tapeceiro, trabalhei na fábrica de móveis lá em Diadema, e aí iniciou minha jornada no movimento sindical. Bacana. Conta pra gente um pouco desse trabalho que você exerce como advogado nas comunidades, pra gente. A gente, também inspirado por esses sentimentos de partilha, de acolhimento, né, de se doar para as pessoas de alguma maneira, colocar a sua vida a serviço das pessoas. Eu, quando então era do movimento sindical, e aí eu fui candidato em 2004, não fui eleito, mas fui trabalhar na Secretaria de Defesa Social em Diadema. Lá eu fui ouvidor da guarda, participei de vários conselhos, fui coordenador de mediação de conflitos, trabalho importante. Então, aí a convite do padre da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, eu passei a atender, dar orientações jurídicas gratuitas para a população do Eldorado, em Diadema. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa está ali, precisa de um atendimento, não tem condições de pagar, porque se for num escritório particular é um valor bem alto, né? Para ouvir, às vezes, né? Para ter uma orientação, né? E ter alguém na comunidade que faz esse serviço é excelente. Isso acaba sendo aquilo. Quando um pobre recebe uma notificação, uma intimação, ele já se considera condenado. É isso. Então ele ia lá, a gente era advogado, era psicólogo, era assistente social, então dava toda essa atenção para a comunidade. Então esse trabalho de atender a população, eu saía do meu trabalho normal,
na Defesa Social e atendia das 5h30 e ficava até as 9, sozinho, uma luta. Aí esse trabalho foi crescendo e aí foi o que inspirou um pouco a gente, o trabalho social, né? De atender as pessoas, de acolher as pessoas, de se colocar a serviço das pessoas. Isso fez com que eu abrisse um escritório no Eldorado. Hoje o escritório tem 10 salas, 3 advogados, tem várias pessoas trabalhando. E isso fez com que eu também, hoje, eu estou inaugurando o 4º escritório de atendimento à população. Legal. Então, o nosso forte mesmo, que caracteriza o Orlando, é colocar o mandato de vereador a serviço das pessoas. Certo. Então, ou seja, se o vereador tem uma função principal de diminuir a distância entre a necessidade da população, e o executivo, então a população não tem que ir no meu gabinete. Eu tenho que ir até ele. Então, nós temos hoje 4 escritórios espalhados em 4 regiões de Diadema, que é a maneira de você estar mais próximo. E aí é tudo, né? É a consulta, é o atendimento jurídico, é a marcação da consulta do atendimento poupa-tempo, é correr atrás de vaga no hospital, é a vaga na escola, a vaga na creche. É garantir o direito básico, né? O direito básico. Né? E tendo um advogado para isso, melhor ainda. Melhor ainda. Legal. E a população, muitas vezes fragilizada, tem dificuldade até de entrar no equipamento público, ela tem medo. Orlando, se você tivesse um recado para mandar lá para o pessoal de Diadema, o que seria esse recado, né, em cima desse trabalho que você desenvolve? O recado seria o seguinte, é as pessoas conhecer. Né? Na política tem muito fake news, tem muitas pessoas que aparecem agora e às vezes tem pessoas que têm inveja do seu trabalho e tentam criar uma identidade negativa. Então, conhecer a verdade, transparência e verdade. Né? Ou seja, busque naquela pessoa o que ela foi. A gente normalmente, a gente é fruto do meio. Sim. Né? A gente costuma ser aquilo que a gente cresceu sendo. Então, a melhor maneira de você, população, conhecer realmente a pessoa é pelo passado histórico. dela, pelo histórico. Não só pelo que ela fala. Então, a melhor maneira de você conhecer a verdade é conhecendo a vida dessa pessoa. Então, isso eu mando para nós, para conhecer o Orlando Vitoriano, mas conhecer também um trabalho que está sendo feito em Diadema. Né? Que tem um conjunto de pessoas ali. Tem um conjunto de pessoas, né, que precisa conhecer. E a maneira é dialogando. Né? Orlando, manda um recado aí. Né? Quem quiser encontrar o Orlando Vitoriano, né, lá em Diadema, quais são as redes sociais, quais são os telefones, como que o pessoal entra em contato lá contigo? Se jogar no Google lá, Orlando Vitoriano, já vai aparecer o meu escritório, o número de telefone. Se jogou lá, aparece. Orlando Vitoriano. Orlando Vitoriano. Se entrar nas minhas redes sociais, o Instagram é Orlando Oficial, né? Orlando Vitoriano Oficial. E o Facebook é Orlando.Vitoriano. Legal. Então, jogou lá, inclusive lá na minha página vai ter o número do nosso escritório. Bacana. Então, a gente cria facilidade para as pessoas procurarem. Fora isso, né, eu tenho quase 9.000 pessoas no meu celular. Senão não dorme, o telefone toca 24 horas. Não consegue, às vezes, responder todo mundo, mas está ali. Legal. Se a pessoa ligar 1 ou 2 vezes, eu vejo que é urgente, a gente retorna. Né? Legal. Então, você de Diadema, né, se estiver precisando aí de alguma assistência jurídica, né, que estiver com dificuldade, né, entre em contato com o nosso, né, advogado e também vereador Orlando Vitoriano, que é importante aí. Vereador, conta pra gente aí, muitas pessoas têm dificuldade de entender qual que é o papel do vereador. Né? Você está no seu 4º mandato, né, mas eu queria que você falasse, né, qual que é o papel do vereador hoje, né, e qual que é o seu papel, né, que você tem desempenhado lá no seu 4º mandato, lá na cidade de Diadema. Justamente, a gente tem um trabalho social que a gente escolheu colocar aquilo que a gente é a serviço das pessoas. Mas a função principal do vereador, que muitas vezes as pessoas confundem só com aquela pessoa que tem que dar a cesta básica, que tem que levar ao médico, que tem que ajudar no material. Não é isso. Né? As pessoas fazem isso, mas isso não é o que justifica. O vereador ele tem uma função importante de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar o poder executivo. Você imagina se uma cidade não tem vereador. O prefeito ia fazer o que quisesse com os gastos públicos. Ele poderia gastar da maneira que ele bem entender. Mas então hoje para o prefeito investir, ter orçamento, o que vai gastar, como vai gastar, ele precisa ter um orçamento. E esse orçamento é aprovado pelos vereadores. Certo. Então, quando é aprovado pelos vereadores, é aprovado pela sociedade.
porque nós temos 21 vereadores, um é de uma igreja, outro é de uma, cada um é ligado a um segmento da sociedade. Então, a sociedade civil de Diadema é a Câmara dos Vereadores. É através dela que a gente vai fiscalizar o prefeito, seja ele situação ou oposição. Então, a função do vereador é votar os projetos de lei do governo. O prefeito não pode agir de acordo com a sua cabeça, com a sua conveniência. Tem que estar sempre dialogando. Lógico, ele é impulsionado pela lei. E o vereador vai saber se o prefeito está agindo de acordo com a lei quando ele manda determinado projeto para a Câmara. Se ele está respeitando a Constituição estadual, a lei orgânica do município e a própria Constituição Federal. Então o vereador fiscaliza, mas também cobra, faz essa ponte entre a população e o prefeito, reivindica, manda requerimento, faz projetos de lei, mas é muito limitado. O vereador não pode chegar assim, eu quero construir essa creche. Falou, tá bom, eu quero construir. E aí? Mas aí de onde vem o dinheiro? Se não sou eu que administro. Imagina se você tem um orçamento no município, se arrecada um dinheiro para gastar em serviço público para o município, e aí cada vereador quer fazer isso do seu jeito. Não vai dar, né? Então, essa função principal de propor leis, fiscalizar e ser um elo forte de ligação entre a população e o prefeito. Tá. E o mandato do Orlando Vitoriano? 4º mandato, presidente da Câmara, né? Tem feito esse trabalho além de advogado, né? Mas também tem feito outras ações, né? Conta pra gente um pouco dessa, além da experiência, né, de ser vereador, que deve ser uma experiência, né, fora do comum, porque você está em contato ali com muitas pessoas, né, a todo momento, discutindo as leis. Então, isso é uma experiência bacana. Conta pra gente um pouco dessa história, Orlando. Quanto mais você conhece, tem conhecimento, lê, estuda, mais você consegue fiscalizar. Você tem conhecimento. Então, o que caracteriza o Orlando Vitoriano é a diplomacia. Bacana. Eu não posso ser um vereador de eleição. Né? A gente precisa respeitar a democracia. Eu tive meu primeiro mandato com um governo que era do nosso partido. Depois eu tive 8 anos na oposição. Só que na oposição, respeitando o seguinte, eu não posso deixar que o que é conveniente politicamente para mim, ou pessoalmente para mim, seja o que predomina. Então eu não posso deixar que, muitas vezes, a própria forma que eu defendo, ideológica, comprometa no bem comum da população. Então, o mandato se caracteriza pelo diálogo, pela cobrança, pela exigência, mas também por sentar com quem está lá. Quem está lá não é o candidato a prefeito. Correto. Quem está lá é o prefeito. Então, depois que passa a eleição, né, ele é o prefeito de toda a cidade, independente, né, de que lado ele estava naquele momento. Apesar de eu não concordar da forma de determinado do prefeito governar, eu não posso ser inimigo dele, ele é meu inimigo, porque isso vai prejudicar quem? A população. A população que espera de mim uma representação transparente e verdadeira. Então, a gente tem focado o mandato nesse sentido. E ainda que a gente esteja na situação como está agora, isso não quer dizer que nós temos que dizer amém também, que não tem que cobrar, que não faça requerimento, que não faça projeto de lei que questione. Então, a gente tem feito o mandato nesse sentido, né? Buscando a verdade, buscando a sinceridade, e fazer com que a população possa realmente, a gente possa alcançar aquilo que a gente foi proposto a fazer, que é trabalhar pelo bem comum de uma cidade, o bem comum da população. Legal, você passou aqui também você falou pela defesa social, não é isso? Né? Lá você fazia esse trabalho também, né, de entender como é que funciona o órgão público e tal. Conta pra gente um pouco dessa história, Orlando Vitoriano. Então, em 2004, o Felipe foi eleito, eu não fui eleito, eu fui convidado, então, a ir para a Secretaria de Defesa Social. A Regina Mick, que foi secretária nacional de segurança, era secretária, e a gente estava num momento de transição na cidade em questão da segurança. Ou seja, a Diadema amargava um dos índices mais altos da criminalidade. Legal, o número de homicídios na cidade, ele ultrapassava um limite... quase 1/3 a cada 100 mil habitantes, você tem ali 10 homicídios por mês, salvo engano, é considerado como se você vivesse numa guerra civil. Né? Então, Diadema foi notícia negativa em todo o mundo, inclusive. E aí a gente passou num período transitório que era a execução de uma lei chamada Lei Seca. A gente percebeu que a maior parte da violência entre as mulheres e a maior parte do homicídio,
das brigas, da violência, aconteciam após as 23 horas. Então, uma cidade com uma densidade demográfica, uma das maiores do país naquela época, 24 quilômetros de área útil. Nós temos 34 quilômetros de área quadrada. Numa população, 13 mil pessoas por quilômetro quadrado em Diadema. Muita gente, né? Muita gente, muito bar. Uma das cidades com a renda per capita mais baixa da região. Pessoas pobres mesmo. Com arrecadação muito baixa. Então, a gente sabe que precisa de mais políticas públicas, investimento social. Então, a gente viveu esse período da lei seca. Então, a gente viu uma secretária que sofria ameaças, a gente via uma guarda municipal eficaz e a gente viu um prefeito Felipe que fez a lei cumprir. Bacana. Fazer lei é fácil, né? Eu quero a questão ver. é pôr em prática. Então, hoje tem 93% de aprovação da população e aí se caracterizou. Mas a gente também trabalhou a questão da segurança pelo lado da cultura de paz. Então, a gente criou o projeto chamado Mediação de Conflitos, que você combate a violência lá, mas e aquele vizinho que mata o outro porque o som está alto, porque o cachorro late, por conta de algum desentendimento. Então, a gente viu que tinha um grande número de homicídios na cidade por crimes banais. E aí a gente abriu o serviço chamado Mediação de Conflitos, que até hoje existe na cidade. Certo. Então, tem uma briga entre vizinhos, o Poder Judiciário você vai procurar depois. Eu cheguei a mediar uma pessoa que trocou tiro com outra, que a pessoa fugiu, a família ficou lá sendo ameaçada. A gente chegou a mediar situações como essa, que também foi uma das referências da cidade de Diadema. Legal. Essa questão da segurança acho que é um calcanhar de Aquiles para todas as administrações, né? E fora esse trabalho lá da questão, né, da segurança, né, conta pra gente um pouco mais, né, como é que foi isso ao passar do tempo, né? Ao passar do período. Qual foi o resultado que depois vocês conseguiram colher? Hoje bem lembrado, a Diadema então até então passou a ser uma referência no combate à criminalidade. Né? E a gente recebeu visitas de vários municípios para buscar essa experiência, inclusive, da chamada lei seca. Né? Lei que restringia o funcionamento de alguns bares até as 23 horas. Não é que não tem estabelecimento que não pode funcionar, tem, mas ele tem que seguir uma série de exigências legais para poder ultrapassar o período das 11 horas. Mas isso reduziu drasticamente a criminalidade, passou a ser uma referência positiva, começou a atrair investidor, começou a atrair o comerciante, atrair o empresário, porque a população começou a voltar a ter uma sensação de paz. De segurança, né? De segurança. Você poder sair à noite sem ter aquele perigo de... Justamente. Então, hoje em Diadema, você pode perceber que as pessoas costumam tomar cervejinha na calçada, né, conversar entre os vizinhos na rua. Então, acabou sendo essa referência positiva para a cidade. Legal. Né? Vereador, como é que está, né, a questão da educação, saúde, mobilidade urbana lá em Diadema? A mobilidade urbana, logo no início do governo Felipe, ele criou o programa de mobilidade urbana, dentro daquele sentimento. A rua não é só para o carro. A rua é para o pedestre, é para o ciclista, é para o skatista, é para o cadeirante, né? É para todos. Então, quando você reduz, né, a velocidade, quando você coloca alguns radares para poder fazer as pessoas respeitarem a velocidade, é para garantir que todos possam se locomover. Né? Então, a mobilidade urbana é uma das referências da cidade, com algumas guias que foram adaptadas, pontos de ônibus sendo adaptados para as pessoas deficientes. Isso é importante, né? A questão da acessibilidade. Acessibilidade, é a palavra-chave, exatamente. Para toda a cidade, né? Ter essa questão da acessibilidade, né? Porque, às vezes, né, você tem uma cidade boa, mas, né, que não acolhe todo mundo. Que não acolhe todo mundo. Né? Então, é um pouco dessa dificuldade que as administrações, né, têm dificuldade. Aí na saúde, eu acho que é importante, né? O Felipe nós pegamos o primeiro ano de pandemia. Nossa, a pandemia foi... E aí nós pegamos a equipe de saúde desestruturada, emocionalmente abalada, os equipamentos de saúde praticamente sucateados, sem insumos. Então, a principal prioridade nossa com o governo Felipe foi focar na saúde. Reestruturar o sistema, reformar todas as unidades básicas de saúde, garantir o atendimento básico, né, para a gente, então, passar no que é mais importante. Então, a gente está fazendo uma UPA no centro, uma UPA na região norte, e até o mês de junho nós vamos iniciar a construção do Hospital Decente da cidade, o Hospital de Clínicas de Diadema,
que aí sim um equipamento à altura para atender a população. Mas é isso. A saúde ela está colapsada no mundo, né? Falta profissionais. A população não tem médico. Você quer contratar um médico, mas não tem um médico. Exatamente. Tem um neurologista, né, que não tem em São Bernardo, não tem em Diadema, é uma luta, né? Então, a gente vem caminhando para isso. E o grande destaque da educação, após a gente reformar os 60 equipamentos de saúde da cidade, que são as escolas, as creches, os equipamentos, a gente, então, está construindo o primeiro CEL de Diadema. Nossa, isso é bacana, né? Bacana. Porque o CEL, ele traz esporte, traz educação, traz cultura. Cultura, traz lazer, tudo, né? vai ter uma piscina aquecida, vai ter... São 1.800... isso, e principalmente é feito no meio da periferia. Ou seja, dentro de uma região onde praticamente só tem núcleos habitacionais, pessoas de baixa renda. Então, o Felipe vai oferecer para o filho do trabalhador, para o filho do nordestino, do migrante, a mesma estrutura que hoje o filho do empresário tem. Show. Né? Ou seja, é colocar as pessoas no mesmo pé de igualdade, valorizar o jovem, o adolescente, a criança da periferia. Orlando, quando a gente fala assim, é só você fazer, é só você ir atrás, que tem oportunidade. De fato, né, tem. Mas nós que somos filhos de trabalhadores, né, meu pai é pedreiro, minha mãe foi doméstica, né, dona do lar. Às vezes a gente precisa de ter esses equipamentos públicos porque você está ali ocupando a cabeça, você está estudando, você está fazendo alguma coisa e os CELs, né, que foi inaugurado aqui em São Paulo no período da Marta. Né, então teve aí, e são equipamentos que hoje, né, são referências em várias outras cidades, acho que em Diadema, né, o prefeito Felipe, você lá como presidente da Câmara, vereadores, estão de parabéns, né, pelo trabalho que estão desenvolvendo, porque isso vai trazer uma nova perspectiva para aquele jovem que às vezes está ali à margem da criminalidade, né, que precisa, né, olhar o esporte, o teatro, a educação com um pouco mais de olhar. Mas conta pra gente um pouco mais sobre essa questão do CEL. Justamente, ensino integral. Nossa. A pessoa vai estudar... A mãe que trabalha, que precisa... A mãe que trabalha, que precisa. É inclusão social. Se você dar oportunidade para os jovens, ele pode ser um... Diadema, inclusive, é uma cidade que tem muitos atletas, o Edmilson, outros que jogaram em grandes clubes, né? Mas o CEL ele vem com isso. É uma forma de realmente fazer com que a criança comece naquela escola e ele saia de lá, muitas vezes, formada, né? Legal. A gente é bom destacar que na mobilidade urbana a gente está fazendo um recapeamento de mais de 150 ruas na cidade e ainda na questão da mobilidade da segurança, todas as lâmpadas antigas estão sendo substituídas por lâmpadas de LED. Os bairros, a cidade ganham uma iluminação nova, melhor, e isso garante também qualidade de vida para a população da nossa cidade. E aumenta a segurança. Aumenta a segurança. Né? Aquela mãe, aquele pai, aquele trabalhador que precisa sair 5 horas da manhã, né? Você tem uma iluminação pública ou voltada da faculdade, do serviço, né? Quando você tem uma iluminação pública, né, de qualidade, isso ajuda bastante na questão da segurança. Orlando, a gente está indo para o nosso final aí, queria saber se você tem mais alguma coisa, né, que você quer colocar aqui para a gente, né, e pedir para você, né, fazer suas considerações finais aí, para a gente poder encerrar aqui o nosso podcast. A gente é bom a gente destacar que a gente não faz nada sozinho, né, que a gente precisa do apoio de pessoas que estejam comprometidas com o mesmo projeto. Por isso a gente tem o pensamento de esquerda e é de esquerda. E é bom destacar, a gente falou do prefeito, mas a gente tem, por exemplo, deputados, o deputado estadual Marcolino, legal, né, mandou emenda para a cidade. Bacana. Né, tem atuado a gente está criando agora um observatório, um projeto importante, o observatório de segurança, né? De segurança, que envolve lá um pessoal que visa cuidar também essa questão do Ministério Público, que só cobra, né? Que contribuição tem? Então, esse observatório de segurança que o deputado Marcolino está fazendo em parceria com a gente é importante. E ele mandou emendas, inclusive, importantes para a infraestrutura de Diadema. Bacana. E tem ajudado o nosso mandato a ajudar as pessoas. Então, é uma escadinha, né? O deputado está aqui, cuida da questão do Estado, e a gente está ligado a esse deputado para cuidar da questão da cidade, que também merece investimento e olhar do Estado. Então, é bom destacar, né?
Ajuda de outras pessoas, de outras pessoas. Inclusive, mandar um abraço aí pro deputado Luiz Cláudio Marcolino, grande parceiro nosso. Sempre tem, né, grandes elogios de pessoas que passam por aqui pelo trabalho que está desenvolvendo no estado de São Paulo. Justamente, mas e é isso, né? A gente tem um trabalho na cidade, a gente precisa dar continuidade nesse trabalho e é por isso que a gente está nessa praticamente vai novamente estar nessa disputa, porque se a gente hoje não tem esse mandato, a gente não consegue manter uma estrutura que hoje serve muito à população. Então a gente entende que o nosso mandato tem sido uma forma de diminuir, muitas vezes, a dor e o sofrimento das pessoas, se colocando a serviço dela. E isso tem que continuar, né? E para continuar a gente depende dessas pessoas. Orlando, esse ano é um ano importante, é um ano de eleição, né? Você está lá no seu 4º mandato, né? Indo para a reeleição. Manda um recado lá para Diadema, né? Do que eles podem esperar, do que, né, o Orlando Vitoriano, né, faz, né, e mostra o seu serviço. Justamente, pode ter certeza aí você, população de Diadema, que tem tanto carinho pela gente. A gente quer retribuir isso, o carinho de vocês, a gente vem fazendo isso e quer retribuir com muito mais. A cidade precisa de muito mais, precisa de mais área de lazer, precisa melhorar na saúde, avançar na segurança. A gente precisa fazer com que uma cidade possa ter um olhar maior. Vocês merecem isso. Então a gente está fazendo isso, a gente ficou 8 anos assim meio, né, com algumas pendências, mas agora a gente inicia um processo para que a gente possa fazer com que você sinta prazer de morar em Diadema. Então a gente vai continuar trabalhando para isso e a gente conta com você nesse projeto, né? Legal. Vereador, queria agradecer aqui a sua participação no nosso podcast, falar que esse espaço está aberto para você, falar para a sua assessoria, né, que quando você quiser vir é só marcar, falar sobre algum tema específico, né, trazer algum conteúdo. E você que está acompanhando o nosso podcast, quiser também fazer seu podcast, entre em contato com a gente aqui nas nossas redes sociais, no Foco, a verdade nua e crua. Muito obrigado, vereador, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado e parabéns aí por esse canal importante de formação e informação, de buscar, de levar a verdade. A democracia é isso, é quando a gente debate com transparência, sem nenhum tipo de manipulação. Parabéns. É isso aí, é no Foco, a verdade nua e crua.